14. O mais importante é saber o que não sabemos. Temos dois tipos de pessoas que fazem prognósticos, aquelas que não sabem e aquelas que não sabem que não sabem. É assustador imaginar que não sabemos algo, mas mais assustador ainda é imaginar que, em geral, o mundo é dirigido por pessoas que acreditam saber exatamente o que está acontecendo. Há dois tipos de pessoas que perdem dinheiro, aqueles que não sabem nada e aqueles que sabem tudo. Escolhi apenas 3 epígrafes para abrir este capítulo, eu poderia citar mais 1 milhão de outras semelhantes a essas. Estar consciente dos limites de nosso conhecimento sobre o futuro é um componente essencial de minha abordagem de investimentos. Estou bastante convencido de que, a, é difícil saber o que o futuro macroeconômico nos reserva e, b, que poucas pessoas têm conhecimentos incomparáveis sobre esses assuntos que lhes garantam alguma vantagem regular no mundo dos investimentos. Há duas ressalvas, no entanto. Quanto mais nos concentramos em fatos menores, mais conseguimos obter alguma vantagem informacional. Com trabalho duro e competência, podemos saber de forma confiável mais do que nosso colega sobre empresas e ativos específicos, mas isso é muito menos provável de ocorrer em relação aos mercados e às economias. Assim, sugiro que as pessoas tentem a saber o que é possível saber aí. Há uma exceção relativa a uma sugestão feita por mim, e que será explicitada no próximo capítulo. Acredito que os investidores devem tentar descobrir, em termos de ciclos e pêndulos, onde se encontram em um dado momento. Isso não os fará prever o exato momento das reviravoltas futuras, mas poderá prepará-los para esses eventos prováveis. Não tentarei provar minha alegação de que o futuro é desconhecido. Não se pode provar uma frase negativa, o que certamente inclui a minha. No entanto, ainda não conheci ninguém que saiba de forma fiel o que está por vir em termos macroeconômicos. Dentre todos os economistas e estrategistas que você segue, há alguém que esteja certo na maioria das vezes? Minhas pesquisas sobre esse assunto, e uso aspas porque meus esforços na área são muito limitados e anedóticos para serem chamados de pesquisas sérias, consistem principalmente em ler previsões e observar sua falta de utilidade. Escrevi 2 memorandos sobre isso, The Value of Predictions, or Where the All This Rain Come From? O valor das previsões, ou de onde veio essa chuva toda, 15 de fevereiro de 1993, e a The Value of Prediction segunda, or Give That Man a Cigar, a O valor das previsões segunda, ou Dê um charuto àquele homem, 22 de agosto de 1996. No segundo memorando, usei dados de 3 pesquisas econômicas semestrais do The Wall Street Journal para examinar a utilidade das previsões. Em primeiro lugar, será que as previsões eram, em geral, precisas? A resposta é não, obviamente. Na média, as previsões para a taxa de juros das letras do Tesouro de 90 dias, a taxa dos títulos de 30 anos e a taxa de câmbio iene em dólar para os 6 e 12 meses seguintes tiveram um erro superior a 15%. A previsão da taxa de juros dos títulos de longo prazo 6 meses depois apresentou o erro de 96 pontos basis points, em inglês, uma divergência suficientemente grande para transformar o valor de um título de $1.000 em $120. Em segundo lugar, será que as previsões têm algum valor? As previsões se mostram muito úteis quando são capazes de antecipar corretamente as mudanças. Se alguém prevê que algo não vai mudar e esse algo realmente não muda, é provável que esse tipo de previsão não gere muito dinheiro para quem a realizou. Entretanto, prever com precisão as mudanças pode ser muito lucrativo. Nas pesquisas do jornal, percebi que os prognósticos deixaram de prever várias mudanças importantes, quando previsões precisas teriam ajudado as pessoas a ganhar dinheiro ou evitar perdas. Os aumentos das taxas de juros de 1994 e 1996, o declínio da taxa em 1995 e as revoluções gigantescas da relação dólar-iene. Em resumo, simplesmente não havia muita correlação entre as mudanças previstas e as mudanças reais. Em terceiro lugar, qual era a fonte das previsões? A resposta aqui é simples, a maioria das previsões consistia em extrapolações. Na média, as previsões estavam até 5% acima ou abaixo dos níveis avaliados no momento em que foram feitas. Como muitos que fazem previsões,
esses economistas estavam dirigindo com os olhos colados no retrovisor e, assim, podiam dizer onde as coisas estiveram até aquele ponto, mas não para onde iam. Isso remonta a um velho adágio: é difícil fazer previsões precisas, especialmente no que diz respeito ao futuro. Seu corolário também é verdadeiro: prever o passado é muito fácil. Em quarto lugar, as pessoas que faziam previsões estiveram certas em algum momento? A resposta é um sim forte. Por exemplo, nas previsões semestrais, alguém sempre acertava precisamente o rendimento dos títulos de 30 anos com erro de 10 ou 20 pontos base, mesmo quando as taxas de juros mudavam radicalmente. Essa previsão era muito mais precisa do que a do consenso, cujo erro ficava entre 70 e 130 pontos base. Em quinto lugar, se as pessoas às vezes acertavam de forma tão dramática, então por que ainda somos tão negativos em relação às previsões? Porque, ao realizá-las, o importante não é acertar uma vez, mas acertar de forma consistente. O memorando que escrevi em 1996 continuava assim: e duas coisas podem nos levar a pensar duas vezes antes de darmos ouvidos àqueles que fizeram previsões corretas. Primeiro, eles, em geral, não conseguiram fazer previsões precisas em outras pesquisas, apenas naquela que acertaram. E, segundo, nas previsões que não acertaram, pelo menos metade delas estava muito mais errada que as previsões do consenso. A coisa mais importante, é claro, não são os dados, mas as conclusões, supondo que estejam corretas e possam ser generalizadas, e suas ramificações. Uma maneira de estar certo é seguir sempre apenas uma tendência, seja altista ou abaixista. Se mantivermos uma visão única por bastante tempo, cedo ou tarde acabamos acertando. E se fizermos apenas previsões que estejam fora da curva, é possível que sejamos aplaudidos por alguma previsão pouco convencional que tenha enxergado corretamente o que ninguém mais conseguiu. Mas isso não significa que essas previsões possuam regularmente algum valor. É possível estar certo sobre o futuro macroeconômico de vez em quando, mas não de forma regular. Não adianta ter acesso a um levantamento de 64 previsões que incluam algumas corretas, é preciso saber quais estão certas. E se as previsões corretas forem feitas a cada 6 meses por diferentes economistas, será difícil acreditar que haja algum valor nas previsões coletivas. A discussão sobre previsões nos sugere um dilema: os resultados dos investimentos serão inteiramente determinados pelo que acontece no futuro e, embora consigamos saber, na maior parte do tempo, o que aconteceria quando as coisas ocorressem de forma anormal, não somos capazes de saber o que vai acontecer naqueles momentos em que esse conhecimento faria toda a diferença. Na maior parte do tempo, as pessoas preveem um futuro muito parecido com o passado recente. Elas não estão necessariamente erradas. Na maioria das vezes, o futuro é em grande parte uma reprise do passado recente. Com base nesses dois pontos, é possível concluir que as previsões estarão corretas na maior parte do tempo, e em geral, elas extrapolam a experiência recente e são precisas. No entanto, as muitas previsões que extrapolam corretamente a experiência passada têm pouco valor. Assim como as pessoas que fazem previsões costumam supor um futuro muito parecido com o passado, os mercados fazem o mesmo e costumam precificar pressupondo a continuidade do histórico mais recente. Assim, se o futuro for como o passado, é improvável que as pessoas ganhem muito dinheiro, mesmo aquelas que fizeram uma previsão acertada. De vez em quando, no entanto, o futuro acaba sendo muito diferente do passado. É nesses momentos que as previsões precisas teriam muito valor. É também nesses momentos que as previsões costumam estar incorretas. Algumas previsões podem estar corretas nesses momentos cruciais, sugerindo a possibilidade de se prever corretamente certos eventos essenciais, mas é improvável que as mesmas pessoas tenham tido antevisões como essas de forma consistente. A discussão sugere que, ao final, as previsões têm pouquíssimo valor. Caso o leitor precise de provas, pergunte a si mesmo quantas pessoas previram corretamente o problema do subprime, a crise global de crédito e o gigantesco colapso de 2007 a 2008. Talvez você encontre algumas pessoas e conclua que as previsões desses indivíduos eram valiosas.
Mas, então, pergunte a si mesmo quantos desses poucos foram capazes de prever a recuperação econômica que começou lentamente em 2009 e a enorme retomada do mercado naquele ano. Penso que a resposta seja: pouquíssimos. E isso não é um acidente. Aqueles que acertaram sobre a crise de 2007 e 2008 provavelmente o fizeram, pelo menos em parte, por causa de sua tendência pessimista, provavelmente continuaram pessimistas em relação a 2009. Por isso, a utilidade geral dessas previsões não foi boa, mesmo tendo antecipado corretamente alguns dos eventos financeiros mais importantes dos últimos 80 anos. Então a questão mais importante não é saber se as previsões acertam de vez em quando. A pergunta mais importante é: será que as previsões, como um todo, ou previsões individuais de uma pessoa qualquer, são úteis e valiosas de forma consistente? Ninguém deve apostar muito em uma resposta afirmativa. Em de 2007 a 2008, a previsão de uma crise global teria sido extremamente valiosa. Entretanto, será que teríamos tomado alguma atitude se víssemos que a previsão vinha de alguém sem histórico consistente de acertos, alguém com um viés pessimista visível? Esse é o problema quando as pessoas que fazem as previsões são inconsistentes, não que elas nunca estejam certas, mas o histórico de suas elucubrações não é suficientemente positivo para inspirar confiança e nos levar a agir. Não é segredo que não tenho uma opinião muito boa sobre as pessoas que fazem previsões e sobre aquelas que acreditam piamente nelas. Por isso, dei um apelido para essas pessoas. A maioria dos investidores que conheci ao longo dos anos pertence à escola do eu sei. É fácil identificá-los. Eles acreditam que, para fazer bons investimentos, é essencial conhecer a direção futura das economias, as taxas de juros, os mercados e as ações tradicionais amplamente seguidas. Garantem que é possível conhecer tudo isso. Sabem que eles conseguem. Estão cientes de que muitas outras pessoas estão tentando fazer o mesmo, mas acreditam que ou A, todos podem ganhar ao mesmo tempo ou B, apenas alguns podem, incluindo eles. Sentem-se confortáveis ao investir com base em suas próprias opiniões sobre o futuro. Gostam muito de compartilhar suas opiniões com os outros, mesmo sabendo que as previsões corretas são tão valiosas que ninguém as entregaria de graça. Raramente analisam suas previsões para avaliar rigorosamente seu histórico de acertos e erros. Confiança é a palavra-chave para descrever os membros dessa escola. Para a escola do eu não sei, por outro lado, a palavra-chave, especialmente quando se lida com o futuro macroeconômico, é cautela. Seus adeptos geralmente acreditam ser impossível conhecer o futuro, que não precisam saber o que o futuro nos reserva e que o objetivo mais apropriado do investidor é realizar o melhor trabalho possível sem nenhum conhecimento prévio sobre o futuro. Como membro da escola do eu sei, as pessoas podem opinar sobre o futuro, e talvez outras pessoas tomem notas. Você pode ser procurado por suas opiniões e ser considerado como um convidado desejável para o jantar, e especialmente quando o mercado de ações está subindo. Junte-se à escola do eu não sei e os resultados serão mais variados. Logo se cansará de dizer eu não sei para amigos e estranhos. Depois de um tempo, até os parentes vão parar de perguntar sua opinião sobre os caminhos do mercado. Nunca desfrutará daquele momento incrível em que sua previsão estará correta e o The Wall Street Journal publicará sua foto. Por outro lado, entretanto, será poupado de todos os momentos em que as previsões erraram, bem como das perdas que podem ocorrer quando se investe com base em um conhecimento superestimado do futuro. Ninguém gosta de investir no futuro sabendo que o futuro é em grande parte desconhecido. Por outro lado, se for assim, será melhor aceitarmos a situação e buscarmos outra maneira de lidar com o problema que não seja por meio das previsões. É muito melhor reconhecer e acomodar as limitações que nos são impostas no mundo dos investimentos do que negá-las e seguir adiante. Ah, sim, mais uma coisa: os maiores problemas tendem a surgir quando os investidores esquecem a diferença entre probabilidade e resultado, ou seja, quando se esquecem dos limites das previsões.
Quando acreditam que a forma da distribuição de probabilidade é um dado conhecido e certo, e que sabem disso. Quando presumem que o resultado mais provável é o que vai acontecer. Quando presumem que o resultado esperado representa o resultado real com precisão, ou, talvez o mais importante, quando ignoram a possibilidade de resultados improváveis. Os investidores imprudentes que ignoram essas limitações tendem a cometer erros em suas carteiras, ocasionalmente, sofrem enormes perdas. Essa é a história do que ocorreu entre 2004 e 2007. Muitas pessoas superestimaram até que ponto os resultados eram conhecidos e controláveis e subestimaram o risco presente nas coisas que faziam. Saber se as tentativas de prever o futuro vão, ou não, funcionar não é apenas uma questão de mera curiosidade ou reflexão acadêmica. Isso tem, ou deveria ter, consequências importantes em relação ao comportamento dos investidores. Quando nos comprometemos em uma atividade que envolve decisões com consequências para o futuro, parece bastante óbvio agir de uma forma se acreditamos que o futuro pode ser previsto e de outra se acreditamos que não pode. Uma pergunta fundamental que os investidores precisam responder a si mesmos é se, para eles, o futuro é um dado conhecido ou desconhecido. Os investidores que acreditam saber o que o futuro reserva agirão de forma assertiva, farão apostas numa direção, concentrarão suas posições, alavancarão suas participações e contarão com crescimento futuro, ou seja, farão coisas que, na ausência de uma previsão, aumentariam o risco. Por outro lado, aqueles que acreditam não saber o que o futuro reserva agirão de forma bem diferente e diversificarão, farão hedge dos riscos, farão menos dívidas, ou não as farão, darão maior prioridade ao valor presente e não ao crescimento futuro, manterão uma estrutura de capital saudável e, geralmente, se prepararão para uma variedade de resultados possíveis. O primeiro grupo de investidores se saiu muito melhor nos anos que antecederam a crise. Mas o segundo grupo estava mais bem preparado para a crise e tinha mais capital disponível, e estava psicologicamente mais intacto, para poder lucrar com compras a preços muito baixos. Quem diz conhecer o futuro não precisa jogar na defensiva. E, assim, deve comportar-se com agressividade e buscar as tacadas certeiras, pois não deve temer a perda. A diversificação é desnecessária e pode-se empregar o endividamento, a alavancagem, máximo. Na verdade, ser indevidamente modesto sobre o que sabe pode resultar em custos de oportunidade, lucros que se deixa escapar. Por outro lado, quem não sabe o que o futuro reserva não age como se soubesse, pois isso seria imprudente. Se voltarmos a Amos Tversky e à poderosa citação que abriu este capítulo, veremos que a conclusão é bastante clara. Investir em um futuro desconhecido como agnóstico é uma perspectiva assustadora, mas, se a possibilidade de previsão é pouco confiável, investir como se o futuro fosse um dado conhecido é uma loucura. Talvez Mark Twain tenha dito isso melhor: o que nos põe em apuros não são as coisas que não sabemos. São aquelas que, mesmo não sendo verdadeiras, temos certeza de que são. Superestimarmos o que somos capazes de saber ou fazer pode ser extremamente perigoso, seja em uma operação de cérebro, seja em uma corrida transoceânica, seja na realização de investimentos. Reconhecermos os limites do que somos capazes de saber e trabalharmos dentro desses limites em vez de nos aventurarmos em águas desconhecidas pode nos dar uma grande vantagem.